videoaula a respeito do capítulo 1 da sua apostila, que está disponível na plataforma Moodle. O título do capítulo 1 é Fundamentos Históricos da Educação dos Surdos. Cabe-nos salientar que a educação dos surdos é algo muito minucioso. Há vários acontecimentos marcantes. Neste capítulo, trazemos de maneira geral os mais importantes para a educação dos surdos efetivamente. Aqueles que quiserem aprofundar devem buscar a bibliografia complementar disponível no plano de ensino e também fazer as leituras dos materiais disponíveis na bibliografia básica na própria apostila. Conforme visto na disciplina anterior, a qual nós tínhamos a proposta de fazer uma pesquisa sobre como os surdos eram tratados na antiguidade, podemos perceber que eles, infelizmente, eram excluídos da sociedade. Há cerca de 4.000 anos antes de Cristo, há relatos de que os surdos sofriam exclusão social. Por quê? Eles eram abandonados, sacrificados e mortos, porque a concepção da surdez naquela época era de que todo surdo era um ser anormal e insignificante. Infelizmente, na sociedade via o surdo como alguém incapaz, por isso ele era excluído perante todos. Nós vimos pela história que os hebreus, um dos exemplos deles, viam que a deficiência era como se fosse uma punição de Deus. Ou seja, naquela época, se você tivesse um filho surdo, Deus estava ali castigando, era uma punição. Os relatos históricos também nos dizem que lá na Grécia, os gregos consideravam as pessoas surdas como insignificantes e incapazes, o que resultava na exclusão social do surdo. Em Roma também, eles eram excluídos, assim como em todo o mundo. Além disso, vale destacar que em Roma eles não tinham direito a nenhum tipo de sacramento e nem mesmo os direitos legais. Eles não podiam exercer os seus direitos de cidadão. Um importante filósofo da história, Aristóteles, também se pronunciou a respeito dos surdos. Ele dizia que o surdo, por não falar, consequentemente não pensava. Para Aristóteles, a pessoa falava, consequentemente pensava. Se o surdo não fala, Aristóteles dizia, então o surdo não pensa. Então ele não é capaz de pensar, é um ser anormal. Para Aristóteles, o surdo não conseguia se expressar pela fala, consequentemente ele não pensava e não raciocinava. Esse era o pensamento de Aristóteles na época. Entretanto, na Idade Média, nós temos uma forte influência da Igreja Católica, uma grande influência da religiosidade. Nessa época, os surdos geralmente eram considerados como se fossem possuídos pelo demônio. Alguns até consideravam como feiticeiros. Isso ocasionava com que eles não pudessem receber nenhum tipo de sacramento. Então, eles eram excluídos também. Um dos principais sacramentos, que era a confissão, eles não podiam fazer porque não falavam, não conseguiam se expressar, então nenhum sacramento era dado a eles, assim como, por exemplo, o casamento. Nesta época da Idade Média, nós temos uma visão religiosa sobre o surdo, em que também há exclusão. Entretanto, a partir do século XVI, surgem algumas instituições, chamadas geralmente de asilos, que buscavam cuidar dessas pessoas. Essas pessoas, porque não eram apenas os surdos, mas também aqueles que possuíam algum tipo de deficiência. Entretanto, esses asilos, eles não buscavam com que os surdos fossem educados ou cuidados com carinho. Era só uma maneira de colocá-los em algum lugar, para que não fosse um incômodo à sociedade. Na Idade Moderna é que começa a ter uma nova visão do surdo. E aí a gente vê uma visão patológica. O que é isso? Uma visão que volta-se para a medicina, em que a surdez é vista como uma deficiência ou como uma doença, mas que possui cura.
Nesse pressuposto, começam alguns médicos a se interessar pelos surdos e a buscar a cura da surdez. Na Idade Moderna surge um importante educador dos surdos, que é o Pedro Ponce de León, a qual nós temos a imagem ao lado. Pedro Ponce de León foi importante na educação dos surdos, porque ele foi o primeiro professor de surdos da história. Além disso, ele também fundou a primeira escola para surdos, que foi na Espanha. Entretanto, ele voltava-se ao ensinamento dos surdos da nobreza, aqueles que possuíam poder aquisitivo. Ele criou sinais metódicos, um método importante também para a educação dos surdos, e posterior, outros discípulos dele continuaram seus estudos. Um outro importante educador na educação dos surdos foi Lepê. Lepê, além de fundar escolas para surdos voltados para surdos pobres, ele também divulgou a língua de sinais, os estudos em torno das línguas de sinais. A primeira escola pública para surdos foi criada por ele. A primeira escola voltada para surdos que não tinham condições financeiras de manter outras escolas particulares. A primeira escola foi fundada em Paris, chamada de Instituto Nacional de Surdos Mudos em Paris. No ano de sua morte, ele já havia fundado cerca de 21 escolas na França e na Europa. Atualmente, o instituto fundado por ele está até hoje em Paris e é chamado de Instituto Nacional de Jovens Surdos. Além disso, vale destacar a primeira universidade nacional criada para surdos, que é a conhecida Universidade Gallaudet, que até hoje está funcionando na cidade de Washington, nos Estados Unidos. Essa escola é voltada para surdos em que sua L1, a sua língua primeira, é a língua de sinais americana, e a L2, a língua segunda, é o inglês, ou seja, a universidade em que privilegia a educação dos surdos, voltado-se para suas características próprias. Um importante acontecimento na educação dos surdos foi o Congresso de Milão. Esse congresso aconteceu no ano de 1880, reuniu educadores e professores. Entretanto, esse congresso ele visava buscar parâmetros para a educação dos surdos, ou seja, buscar definições para que todos pudessem seguir uma mesma linha educacional. Nesse congresso foi votado qual seria a metodologia de ensino utilizada, e pela grande maioria foi o oralismo. Entretanto, vale destacar que os professores surdos não puderam votar, foram excluídos desse congresso. Foi decidido então que a língua de sinais seria proibida na educação dos surdos, porque acreditava-se que ela retardava o desenvolvimento do aluno e que o oralismo, ou seja, a maneira de falar, obrigar o surdo a falar através de métodos, desenvolver a fala do surdo, era a melhor maneira na educação deles. Neste Congresso de Milão, então foi definido que o método utilizado para educar os surdos seria o oralismo, ou seja, utilizar métodos, técnicas para desenvolver a fala do surdo, e que a língua de sinais não poderia ser utilizada na educação dos surdos, porque ela retardava o desenvolvimento educacional. De maneira geral, esses são os aspectos mais importantes abordados no primeiro capítulo. Aqueles que buscarem aprofundar seus conhecimentos, peço que adquiram os materiais, os livros, para poder aprofundar mais sobre os fundamentos históricos na educação dos surdos. Bons estudos e ótimas leituras!